segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar também aí na tela. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos acerca dessas coisas? E agora, sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado, somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que pertencem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, aplica, Senhor, ao nosso coração as verdades da Tua palavra. Permita, Senhor, que cada vida aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pela internet, sejam hoje visitados pelo Espírito Santo do Senhor, e que esta palavra encontre um lugar especial em cada coração, e todos nós sejamos edificados por ela, despertados, encorajados, animados, consolados. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito Santo que a inspirou, esteja agora iluminando nosso coração e mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. Todos que estão aqui, ó Deus, oferecendo ao Senhor este culto como sacrifício agradável, haja de maneira especial na vida de cada um, para que ao sairmos desse templo, saiamos transbordando de alegria, conscientes da Tua palavra, desejosos de fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos a quietude necessária, a reverência necessária, para podermos tirar proveito da palavra santa nesta oportunidade. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, permaneçam aí com a Bíblia aberta, com a sua Bíblia aberta, ou acompanhe aí pelo nosso sistema de visual. E eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Anteriormente, nós vimos aqui, à luz do ensino de Paulo, aqui aos Tessalonicenses, que, na verdade, Deus não avalia uma igreja pelos seus aspectos exteriores. Então, na realidade, a avaliação de Deus em relação à igreja não tem relação com os aspectos exteriores. A beleza do templo, o tamanho do templo, a beleza das pessoas que estão aqui, né? O nível social, os diplomas na parede, isto, aquilo, outro, a qualidade do louvor, se tem só profissionais, isso, aquilo, outro. Na realidade, esses aspectos são secundários. Deus não avalia a sua igreja por estes aspectos externos.
À luz do que nós já aprendemos aqui na carta aos Tessalonicenses, na realidade, a igreja verdadeira precisa ser um local onde os crentes verdadeiros, lavados no sangue do Cordeiro, cresçam a cada dia, na fé, no amor, na esperança e perseveram em santidade, obediência e serviço. É assim que Deus avalia a igreja verdadeira. A igreja formada por crentes que estão crescendo dia após dia, na fé, no amor, na esperança, na perseverança a despeito das adversidades. Vão perseverar na santidade, vão perseverar na obediência, vão perseverar no serviço, trabalhando sempre para o Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo, em virtude disso, elogia os crentes tessalonicenses. Diz que eles tinham, de fato, uma fé operosa, um amor abnegado, uma firmeza na esperança, e elogia também a estabilidade, a constância deles, mesmo em meio às tribulações, às perseguições. Paulo chega a dizer que era justo, ou seja, com justiça, exaltar aquelas virtudes na vida dos tessalonicenses. Chega a dizer, inclusive aqui no capítulo 1 da segunda carta, que eles eram uma espécie de orgulho para o apóstolo Paulo, para Silas e para Timóteo. Exatamente porque eles produziam essas virtudes maravilhosas. No capítulo 1, que nós estudamos aqui no último sermão, na última mensagem, Paulo dá graças a Deus pela vida deles e explica em suas ações de graça as razões, os propósitos da perseguição e ressalta, deixa claro que o crente precisa permanecer firme, precisa perseverar e confiar na justiça de Deus, principalmente em meio às perseguições. Ou seja, Paulo disse claramente que Deus é justo no presente e será justo no futuro. Então, hoje, cuidando de cada um aqui, mesmo em meio às adversidades, Deus será justo e continuará sendo justo no futuro, no dia do juízo final. Paulo deixa claro que a confiança e a estabilidade, mesmo em meio às adversidades, são evidências claras, são evidências verdadeiras da conversão genuína. O verdadeiro crente vai permanecer estável, vai permanecer firme, a despeito das adversidades. O crente verdadeiro não é levado como as ondas do mar, como as árvores solapadas pelos ventos. Na realidade, o verdadeiro crente, ele confia no justo juízo de Deus, que está preparando dia após dia os sofredores justificados para o seu reino, mas também está preparando os oponentes para a sua justiça. Para a sua justiça. O crente verdadeiro, ele permanece estável, certo de que o juízo final trará uma inversão justa, ou seja, os atuais perseguidores serão perseguidos, e os atuais perseguidos serão exaltados e descansarão para sempre no descanso eterno do seu Senhor. Paulo termina o capítulo 1 que nós estudamos recentemente, intercedendo por um contínuo crescimento espiritual. Pode observar os versículos 11 e 12. Paulo termina suas ações de graça e orando ao Senhor, intercedendo, pedindo para que aqueles crentes continuassem crescendo espiritualmente, para que neles manifestasse a glória de Jesus. O versículo 12 termina dizendo: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora ele chega no capítulo 2. Esse capítulo 2, irmãos, olha bem aí, que segundo muitos estudiosos, desde a época de Agostinho, provavelmente seja um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, um dos textos mais difíceis das Escrituras.
Exatamente esse texto aqui do capítulo 2, especialmente os versículos 1 até o versículo 12. Na verdade, Paulo usa aqui descrições que certamente foram muito familiares para os leitores originais. Com certeza, os leitores originais, os tessalonicenses, quando ouviram a leitura desse texto, certamente não precisaram de explicações adicionais. Eles entenderam com clareza o que Paulo estava querendo dizer. Mas para nós hoje, muitas destas informações são obscuras, são difíceis de interpretá-las, com certeza. Por isso precisamos aprofundar nesses estudos. Fazendo aqui uma observação panorâmica, nós podemos inferir que o apóstolo Paulo tinha em sua mente os seguintes propósitos ao escrever o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Pode observar, o primeiro propósito, claro, quando ele escreve esse capítulo 2, certamente era o propósito de consolar os crentes e exortá-los a descansarem no Senhor a partir de uma perspectiva correta da segunda vinda de Cristo. Então, à medida que o apóstolo Paulo vai ensinando a respeito da segunda vinda de Cristo, esse ensinamento tinha o objetivo de consolar, confirmar aqueles crentes, firmar aqueles crentes na verdadeira fé, para que eles não sofressem como os ímpios, para que eles pudessem descansar nessa verdade, para que a esperança deles tivesse lastro, e eles pudessem ter essa convicção de que na revelação, na manifestação do poderoso Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, eles seriam recolhidos e estariam para sempre com o Senhor. Então Paulo escreve com o objetivo de consolá-los. Segundo, claramente, com o objetivo de corrigir algumas interpretações erradas sobre eventuais pregações do apóstolo Paulo, sobre a primeira carta do apóstolo Paulo, né? Especialmente no que diz respeito à vinda de Cristo Jesus. Então, parece que algumas pessoas tinham entendido equivocadamente, e o apóstolo Paulo escreve agora esse texto com o objetivo de corrigir eventuais distorções. Mas terceiro, pode observar claramente, ele escreve esse capítulo 2 para negar categoricamente que alguma vez havia dito que o dia do Senhor já tinha vindo. Então observe bem que é isso que ele vai fazer aí. Ele vai dizer, não partiu de nós, ou seja, não partiu de mim, nem de Silas, nem de Timóteo, não partiu de nós nenhuma palavra, né, que vocês pudessem entender que Jesus já veio. Absolutamente não. Então ele vai escrever isso aí para negar categoricamente. Era uma interpretação equivocada, ou talvez uma interpretação propositalmente maldosa de suas palavras, das quais ele não era responsável. Em momento nenhum, Paulo tinha ensinado para eles que Jesus já tinha vindo, ou seja, que a parousia já tinha acontecido, que a segunda vinda já tinha acontecido. Havia, naquele tempo, já algumas pessoas interpretando o caráter repentino da segunda vinda, o caráter súbito da segunda vinda, o caráter iminente da segunda vinda, como que significando vinda imediata. Observe bem que antes, inclusive na primeira carta, o apóstolo Paulo tinha ensinado que a vinda do Senhor Jesus, que será física, visível, ele ensinou que ela vai ser súbita, que ela vai ser repentina, como ladrão. Ou seja, com isso ele estava ensinando a doutrina da iminência da volta de Jesus. A volta de Jesus será iminente, mas alguns estavam entendendo que esse iminente significa imediata, e isso Paulo não ensinou, e ele aproveita esse texto para explicar e negar categoricamente que ele não ensinou isso. Por isso, o capítulo 2 começa dessa maneira, e observe aí na sua Bíblia. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, ou seja, que diz respeito ao assunto que eu já ensinei para vocês sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda, a parousia, com respeito à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele.
nós vos exortamos, ou seja, além de corrigir, nós queremos animar, queremos fortalecer o coração de vocês, queremos fundamentar o coração de vocês, a que não demovais da vossa mente, ou seja, não esqueçam daquilo que já foi ensinado, não deixe passar, preste atenção, isso é muito importante. Paulo estaria dizendo para eles, não deixe passar com facilidade, não vos perturbais, não fiquem aí perturbados, quer por espírito, presta atenção e olha no texto, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. O texto dá a entender que alguém na comunidade dos Tessalonicenses estava dizendo que tinha partido do apóstolo Paulo uma nova carta, tinha procedido do apóstolo Paulo um novo sermão, uma nova mensagem, uma nova palavra, que ele teria recebido uma nova inspiração, e neste conteúdo novo, ele estaria afirmando que Jesus já veio. Então, por isso, ele começa o texto dizendo, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa reunião com Ele, vos exortamos, não demovais da vossa mente, vocês não esqueçam daquilo que já foi ensinado com facilidade, não vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, alguém dizendo aí que nós recebemos, né, uma inspiração nova, nada disso, ou preguei uma palavra nova, ou escrevi uma carta nova, nada disso, supondo que o dia do Senhor tenha chegado, que o dia do Senhor tenha chegado. O verbo aqui significa está presente, que o dia do Senhor já está presente. Nada disso. Então, eu não recebi uma revelação nova, eu não preguei um sermão novo falando sobre isso, e muito menos escrevi uma nova carta. Então, que nada disso perturbe vocês. Ele está dizendo, nada disso. A essência dessas falsas notícias era que o dia do Senhor havia chegado, que o dia do Senhor estava presente. Isso estava causando um certo desconforto, estava causando uma preocupação. Se o dia do Senhor está presente, eu ainda não fui reunido com Ele, então não sou um crente. E começava a entrar em pânico. Mas se o Senhor já está presente, por que essas coisas ainda estão acontecendo? Então aquilo que Paulo falou não era verdade. Quer dizer, tem uma contradição aí. Então Paulo escreve esse capítulo 2 para corrigir exatamente isso. E em quarto, Paulo escreve esse capítulo 2 para acrescentar. Então ele diz assim, ninguém de nenhum modo, seja por espírito, seja por palavra, ou seja por epístola, versículo 3, vos engane. E agora então ele vai acrescentar. Então, ele escreveu o capítulo 2 para consolar, ele escreveu o capítulo 2 para corrigir, ele escreveu o capítulo 2 para negar categoricamente que ele tenha falado de alguma maneira que o dia do Senhor já está presente, mas ele escreve o capítulo 2 também para acrescentar mais alguns detalhes sobre a vinda do Senhor. Mais alguns detalhes a respeito da vinda do Senhor. Mais adiante, anos mais tarde, ele vai voltar a tratar desse assunto, escrevendo a Timóteo, e coloca outros detalhes também. Jesus, antes dele, já tinha colocado vários detalhes nos 2 capítulos escatológicos, capítulo 24 e 25 de Mateus. Jesus colocou vários detalhes, a respeito da sua segunda vinda. Pedro também trata do assunto, João trata do assunto. Então nós temos muitos textos na Bíblia que devem ser conjugados, devem ser analisados no seu todo. E aqui então o apóstolo Paulo vai acrescentar, especialmente, observe aí no texto, ele vai falar de 2 sinais bem definidos. Então veja o versículo 3, porque isto o que está aí no versículo 3? Ou seja, a volta do Senhor. Então, porque a volta do Senhor, ou seja, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo agora vai acrescentar 2 detalhes muito importantes
a respeito da vinda do Senhor. Ele diz que ela não vai acontecer sem que primeiro haja uma apostasia, e que no contexto dessa apostasia seja revelado o homem da iniquidade, o homem da perdição, né? Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o dia da parousia, ele começará com uma grande explosão de rebeldia, com a revelação do homem e com a revelação do homem da iniquidade. Paulo está dizendo o seguinte, que haverá uma época, presta atenção nisso, que haverá uma época imediatamente antes da volta do Senhor Jesus, de grande rebelião contra Deus. E esta grande rebelião contra Deus chama-se apostasia. A palavra que aparece aqui significa deserção, abandono, rebelião. Ela é tanto usada no sentido político quanto no sentido religioso. E sobre esta apostasia futura, ou seja, esse evento que vai acontecer imediatamente antes da volta do Senhor Jesus, antes da parousia, nós precisamos destacar o seguinte. Observe no seu texto alguns detalhes. A linguagem que aparece aqui indica claramente um acontecimento específico, um acontecimento único, de magnitude final, ou seja, atitudes de apostasia, apóstatas, a igreja sempre teve desde o início, pessoas se rebelando contra Deus, nós sempre tivemos desde o Éden, entretanto, o texto está falando aqui de um acontecimento único, de um acontecimento específico, que terá lugar imediatamente antes da volta do Senhor Jesus. Segunda coisa que nós devemos analisar, trata-se de uma rejeição e de uma oposição, ou seja, esta apostasia, ela está fundamentada na rejeição e na oposição, ou seja, é um abandono deliberado da fé e uma rebelião contra Deus. Então aqui não é só uma situação passiva, mas também uma situação ativa, ou seja, as pessoas que estão aqui nesse grupo, essas pessoas, elas não somente rejeitarão a palavra, ou seja, não darão ouvidos, farão pouco caso, né? Entrará aqui e sairá aqui a palavra, nada disso. Além disso, além delas rejeitarem a palavra, elas vão se opor à palavra, vão se opor a Deus e a tudo que referisse a Deus, igreja de Deus. Então, muitos nesse evento abandonarão e se voltarão contra Deus. Então, a pessoa não vai só sair da igreja, mas vai sair e ficar falando dela. E vai se levantar contra ela, né? E vai se levantar contra tudo que for de Deus, sua igreja e seu povo. Jesus Cristo já tinha advertido sobre isso. Sermão profético, capítulo 24 de Mateus, versículo 10, ele fala sobre isso. E o próprio apóstolo Paulo, mais tarde, fala sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte, que naquele dia, muitos abandonarão a fé e se tornarão discípulos e seguidores de demônios. Muitos naquele dia. Então, nesse evento, do qual o apóstolo Paulo falará aqui, que ele traz para substanciar a volta de Jesus, né, essa apostasia, nesse evento, esses apóstatas, eles, na verdade, diz o texto, eles abandonarão deliberadamente a fé e se tornarão discípulos e seguidores de demônios. Pedro também fala desse assunto
2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 2. Mas em terceiro, a respeito dessa apostasia, além de ser um acontecimento específico, além de ser uma realidade de rejeição e de oposição, além disso, esta apostasia, de modo nenhum, se refere aos genuínos filhos de Deus. Grave isso no seu coração. Então, essa apostasia não se refere aos verdadeiros filhos de Deus. Paulo não está ensinando aqui que é possível cair da graça. Paulo não está ensinando aqui que o crente pode perder a salvação. Absolutamente não. Ele não está ensinando aqui que o crente verdadeiro, aquele que foi lavado no sangue do Senhor Jesus, aquele que foi alcançado por essa graça irresistível, esse de maneira alguma cairá da graça. Paulo não está dizendo que é esse que vai ser apóstata. Não, absolutamente não. Isto é impossível. O próprio Jesus disse isso. É impossível. Pode marcar na sua Bíblia aí, João, capítulo 10, versículos 27 até o versículo 29, palavras do próprio Jesus. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém. Então é óbvio que nesse texto Paulo não está falando de crente verdadeiro, de crente genuíno, de genuíno filho de Deus. Mas pastor Marcos, então ele está falando de quem? Certamente essa deserção se refere aos crentes nominais, ou seja, aqueles que por algum tempo aderiram, e nós estamos vivendo um tempo hoje que tem mais adesão do que conversão. Nós temos mais pessoas vindo para a igreja, porque aqui é uma sociedade bacana, bonita, de gente inteligente, e aqui um ambiente é gostoso, e vai ficando por aqui. Na realidade, são crentes nominais. Por algum tempo aderiram à fé dos pais, foram alcançados pelo chamado geral, mas não experimentaram o chamado eficaz, a graça eficaz, irresistível. Esses não suportarão. Não suportarão. João, lá na primeira carta, no capítulo 2, versículo 18 até o versículo 19, a sua primeira carta, tratando do anticristo, que é a figura que Paulo vai tratar aqui, ele diz o seguinte, pode observar vocês aí, versículos 18 e 19, primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Verso 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, essa apostasia da qual o apóstolo Paulo está falando, ela não se refere aos filhos de Deus, mas sim àqueles que aderiram à fé. Às vezes a fé dos pais foram ficando por aqui. Mas nesse tempo, não suportarão. Quando Deus soprar a palha, não ficarão. E esses sairão revoltados e se levantarão contra a igreja do Senhor. Em quarto, ainda sobre essa apostasia, ela será de dimensão jamais vista. Esta apostasia, da qual o apóstolo Paulo está falando aqui para os tessalonicenses, essa não é, conforme eu já disse, aquela experiência apóstata de muitos ao longo da história da igreja cristã. Muitos que estavam conosco e hoje não estão. Quantos que estavam aqui conosco e hoje estão perdidos lá no mundo, fazendo coisas piores
do que os ímpios anteriormente. Não. Essa apostasia da qual o apóstolo Paulo está falando é uma apostasia jamais vista, que só vai acontecer imediatamente antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E ela será tão intensa, a dimensão dela será tão intensa, que William Hendrickson, um dos grandes estudiosos de escatologia, pastor reformado, teólogo reformado, ele chega a dizer o seguinte, que pelo fato do apóstolo Paulo usar aqui o substantivo apostasia, sem um adjetivo adjunto, isso significa claramente, ou seja, realça que de maneira geral essa apostasia vai afetar tanto a igreja, que a igreja visível, ela ficará como que inexistente. Ou seja, de maneira geral, a igreja visível abandonará a fé genuína. Isso vai ser como nos dias de Elias, quando lá na sua caverna ele reclama, todo mundo apostatou, só ficou eu. E Deus foi dizer para ele que tinha ficado 7.000, mas os outros todos tinham, que não dava nem para ver. Portanto, essa apostasia será de uma dimensão jamais vista. Nos dias do famoso, quem estuda um pouco de história sabe disso, famoso governador chamado Antíoco Epifânio, né? Governou em Jerusalém cerca de 175 anos antes de Cristo. Esse se levanta dizendo que era Deus, e ele senta lá no trono e se identificando como Deus, e exigindo adoração dada a Deus. E nessa época houve uma apostasia muito grande em Judá, uma apostasia muito grande. Por causa dessa confusão toda que vai surgir a chamada guerra ou revolta dos Macabeus. E ele se assenta e arvora o poder de Deus e diz que é Deus. E nessa época, cerca de 170, 160 anos antes de Cristo, a religião quase foi extirpada de Israel, quase. Foi realmente um grande movimento de apostasia naquela época. Assim como aconteceu no contexto da primeira vinda, ou seja, antes da primeira vinda houve essa apostasia, também no dia do Senhor, a segunda vinda será precedida por uma apostasia ainda maior, jamais vista. E um detalhe interessante, o clímax dessa apostasia, o clímax dessa rebelião contra Deus, será a revelação do homem da iniquidade. Então, no clímax dessa apostasia, será revelado então o homem da iniquidade, o homem do pecado, algumas traduções, né? O iníquo, a tradução literal, o homem sem lei, o homem sem lei, o homem da perdição. O apóstolo Paulo não cita, e ele não fala em nenhuma das suas cartas, não cita a expressão anticristo. Só no Novo Testamento, quem usa essa expressão é só João. João é que usa a expressão anticristo. Entretanto, nós podemos afirmar categoricamente que o que está na mente do apóstolo Paulo aqui, quando ele fala do homem da iniquidade, do homem do pecado, do filho da perdição, do iníquo, do homem sem lei, com certeza na mente dele está o que mais tarde João vai chamar de o anticristo. O anticristo, que aparece claramente em 1 João capítulo 2, 18, 22, capítulo 4, verso 3, 2 João, versículo 7. Não há dúvidas, não há a mínima dúvida quanto a quem Paulo tem em mente. Ele não usou o termo anticristo, mas ele estava falando aqui da pessoa do anticristo. E é essa que nós vamos tratar na próxima semana. Amém? Ore ao Senhor e se prepare para isso.
porque o texto diz claramente aqui para nós que este anticristo, diz lá, que esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, para que ele seja revelado, ou seja, a visão que Paulo traz é que ele está por trás do pano, esperando o momento, esperando que seja amadurecido o tempo para ele aparecer. Paulo vai dizer que tem algo detendo ele, e daqui a pouco a força embargante aí não vai embargar mais, e ele será revelado. Nós vamos estudar isso semana que vem. Feche os seus olhos, faça a sua oração nesse momento. Peça ao Senhor para confirmar no seu coração a verdadeira conversão, para que, se esse tempo chegar, no nosso tempo, você esteja livre dessa apostasia. Que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria, determinação, constância, estabilidade, para você permanecer firme, mesmo diante das adversidades que virão. O que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses é que o mundo não vai melhorar, não. Então pode tirar isso do seu coração. Não se iluda com promessas de políticos, e nós estamos aí agora no tempo das campanhas. Não se iluda com isso. Na realidade, as coisas vão piorar. E aqueles que são crentes vão precisar provar que são crentes. E serão experimentados. Ore ao Senhor para que você não faça parte do time dos apóstatas, daqueles que desprezaram a verdade e amaram a mentira, daqueles que deixaram de ser discípulos de Cristo para serem discípulos de demônios, seguidores de demônios. Ore ao Senhor para que Deus fortaleça a igreja dele, para que possamos passar por essas lutas, por essas adversidades, com a nossa fé provada, mas intacta.